Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um podcast. Eu tenho certeza que hoje esse podcast vai abençoar muito a sua vida. Estou aqui com um casal muito abençoado, já vou apresentar você já. Mas antes faz o seguinte, convida toda a família, compartilha com o máximo de pessoas esse podcast. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado através das nossas plataformas digitais, através da Atos TV também. É muito bom poder entrar na sua casa através do podcast Mais Que Vencedor. Nós vamos começar então a nossa programação e eu estou aqui com esse casal muito abençoado que eu quero apresentar para você. É o Antônio e a Alê. Tem muita história para contar e eu quero já cumprimentar meu amigo Antônio, a Alê. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Que Vencedor. Dá as boas-vindas aí aos nossos telespectadores. Oi, prazer, eu sou a Alê, esposa do Antônio. E nós temos uma loja de informática aqui na Barra. Oi, prazer, sou o Antônio, esposo da Alê. Nós temos uma loja de informática aqui que já tem em torno de 25 anos, é uma loja bem antiga, com instalações próprias, já tem uma estabilidade. Tudo isso, nós conseguimos essa estabilidade através do Senhor. Deus, desde a fundação, vem nos guiando até hoje e cada vez nós crescendo de acordo com a vontade de Deus. E assim a gente vai levando, pastor. Muito bom, Antônio, muito bom poder ver a história, acompanhar um pouco, né? Eu conheço um pouco, Muita nascido história. e criado aqui na Barra do Imbuí, e como é bom a gente ver, né, as empresas crescendo, né? Pessoas que começaram com uma estrutura pequena e com o tempo Deus foi abençoando, né? Como o Antônio bem colocou aqui também. O quanto é bom ver essa crescente da Informável. Eu sei que vai chegar a lugares que vocês jamais imaginaram, porque Deus conhece o coração de vocês. Eu creio. E o podcast Mais Que Vencedor tem como propósito e proposta também mostrar, né, para os nossos telespectadores a importância de sonhar e acreditar que Deus realiza sonhos. Né? Eu creio que quando foi lá no início, veio dúvida, veio medo, veio incerteza, insegurança, mas hoje, 25 anos depois, né, uma história de vida, passa um filme na cabeça. Eu queria então assim conhecer um pouco, Antônio, onde surgiu, né, o desejo de abrir uma loja de informática há 25 anos atrás, que não era tão assim conhecido. Trabalhar com tecnologia, isso não vai para frente. Com certeza era o início, né, da era informática. Conta pra gente esse desafio há 25 anos atrás. Na realidade, eu me formei em programador. Programador é parte de desenvolvimento de programas. E me tornei um bom programador, gostava até de fazer alguns programas. Desenvolver programas. Fazer programa é meio esquisito. Eu gostava até de desenvolver alguns programas. Só que eu comecei a ter a certeza que eu gostava mais de parte de hardware, de mexer com peças de computador, não desenvolver. E na época a loja não era uma loja de informática, ela era uma videolocadora. Sim. A época era febre de muita videolocadora na cidade. Isso aí. Era videolocadora, o imóvel também já era próprio. A gente tinha uma era locadora com imóvel próprio. E eu comecei a perceber que a internet começou a tomar uma amplitude, assim, muito rápida. Começou a aumentar a velocidade das internets. Aí eu comecei a ter uma visão de que as videolocadoras iam acabar. Falei, bem, já que a videolocadora vai acabar, eu tenho que me projetar para alguma coisa, dentro do que eu gosto, porque videolocadora era um vício. Quem entrava na área, no ramo no caso, não queria mais sair, porque aquilo viciava você por gostar de filmes, etc. E eu queria alguma coisa que eu gostasse também. Aí eu falei, bem, a segunda coisa que eu mais gosto é informática. Como eu já estava formado, eu comecei a fazer alguns serviços para amigos. Eu lembro que a primeira vez eu pedi um conhecido meu para fazer uma rede de 2 computadores. Eu nunca esqueci isso. Coisa que eu sabia fazer, mas eu não estava com vontade, porque eu falei, estudei isso há muito tempo, isso deve ser uma coisa barata. Aí eu perguntei o orçamento para ele conectar um computador no outro. Quando ele me deu o orçamento, eu tomei um susto. E fiquei pensando, o que eu estou fazendo na área de videolocadora se eu sei fazer isso? Era uma coisa assim muito absurda. Ele cobrou basicamente para conectar 2 máquinas, tipo assim, quase meio salário mínimo. Eu falei, poxa, mas é uma área muito boa então, o que eu estou fazendo aqui? Aí o que eu fiz? Comecei a migrar para a área de informática, já tinha um conhecimento, fui desenvolvendo mais e comecei a fazer serviço para alguns amigos, conhecidos, muito conhecidos, fazendo serviço tanto na área de hardware quanto de software. Software que abrange instalação de Windows, redes. E comecei, não cobrava, tá?
Não cobrava. Todo mundo precisava, eu ia lá, resolver o problema. E comecei a perceber que eu estava com uma clientela muito grande, mas sem cobrar ninguém. Passaram-se um ano, eu comecei a cobrar. Eu falei, olha, pessoal, eu vou começar a cobrar de vocês um valor baixo. E nessa parte de cobrança, as pessoas pagavam assim com o maior prazer. Porque era um bom serviço, sempre foi. E eles começaram a perceber que era um custo-benefício, um valor muito baixo. E a gente mantém isso na loja até hoje. O custo-benefício mais baixo possível e serviços excepcionais, desde a fundação. E assim a loja foi desenvolvendo. Foi aumentando a clientela. Se reinventando, né? Se Cada período, tecnologia, né? Explodindo. Explodindo e eu sempre me atualizando, né? Sim. Tecnologia, a atualização é muito rápida. E a Alê, sempre gostou dessa área também? Onde surgiu o desejo de começar a se envolver nessa área de tecnologia e informática? Olha, eu sempre fui viciada em informática. Tanto que eu fiz um curso avançado de 4 anos. Quando eu comecei o curso, eu tinha uns 16 anos e terminei 4 anos depois. Então, eu já venho com um curso de informática avançado, então eu já tinha ali uma gama de conhecimento. Eu morava em Angra dos Reis e decidi vir morar em Teresópolis. Eu estava com 20 anos quando eu vim para cá. Então, era um mundo novo, uma cidade nova, tudo novo. Então, eu comecei a trabalhar na área, comecei a trabalhar em várias lojas com informática. E aí, eu decidi ir trabalhar com recreação. Porque também era uma área que eu gostava muito. Eu me formei professora de 1ª a 4ª série, que é o curso normal. Então, eu sempre ficava dividida entre cuidar de criança, dar aula para criança, ou informática e aplicar informática. Foi sempre umas 2 áreas que eu sempre amei muito. Tanto que eu consigo dar aula tranquilamente, tanto para uma área quanto para outra. Quando eu vim para cá, aqui eu decidi ir para a área de informática. Eu trabalhei em algumas empresas de informática na cidade, mas eu falei, cansei de informática, eu vou um pouquinho para recreação infantil. Eu fiquei trabalhando no hotel Le Canton por 1 ano e meio como recreadora infantil. Aí foi onde eu conheci meu esposo, na época que eu estava trabalhando lá. E ele me convencendo a vir trabalhar na loja com ele. Na época, quando eu vim trabalhar na loja com ele, foi mais ou menos uns 8 anos atrás. Mais ou menos. Tava uma febre de celular. Há 8, 9 anos atrás, estava uma febre de celular. Então, era aqueles tijolão que a gente chama, que era o ATL, o Motorola. E aí foi onde eu fiz o curso para pegar essa área de celular. Porque de informática eu já tinha uma gama de conhecimento grande. Já tinha a visão que o negócio ia expandir. Isso aí, foi o que eu pensei. Eu falei, olha, tá todo mundo migrando para celular. O celular é a moda. Então, vamos acompanhar. Ele ficou em informática e eu fazendo curso para especializar em celular. Então, celular e tablet foi a área que eu me especializei. E todo mês eu tenho que estudar. Todo mês uma empresa lança um celular novo e eu tenho que aprender da melhor forma para atender o cliente. Então, foi mais ou menos nesse período que eu vim para cá, conheci ele, a gente começou a trabalhar junto, casamos e eu migrei para o celular. Aí eu não saí mais da área de informática. Era tudo que o Antônio queria, ter alguém para estar junto ali, né, Antônio? Um sonho de consumo. Não é? Muita oração e muito jejum, né? Muita oração, muito jejum. Mas que bacana essa história. E a gente vê, né, o quanto quem sai na frente, né, aquele ditado da vovó, né, quem acorda cedo bebe água fresca. Isso aí. Então, assim, né, como a Ali falou, para quem está assistindo a gente, é você ter a percepção do que pode acontecer no futuro. Isso. Se a gente está numa área de tecnologia, está numa crescente, boom de celular, mas peraí, tem muito celular, mas será que todo mundo sabe consertar? Será que não sabe? É você ter essa sacada, é você perceber o que vai ser necessidade lá na frente. Sim. Porque às vezes as pessoas vivem muito momento. É tudo muito bom agora, mas esquece que o depois vai haver uma necessidade de alguém consertar, de uma capa, né, de uma tela, de uma manutenção, de um conserto. Olha, no início era tão difícil, até curso, que eu tinha que pegar aulas em inglês e traduzir. O material era todo importado, porque há 10 anos atrás, não tinha material, não era a febre que é hoje. Sim. E os celulares também eram mais resistentes. Então, um celular demorava a quebrar. Então, eu tinha que aprender a lidar com o celular, desmontar o celular, trocar uma bateria, que a bateria antigamente era externa, não era interna. Você tirava a bateria do celular, hoje em dia você não tira mais. Então, eu tive que estudar tudo isso
para poder ir aperfeiçoando e me atualizando de acordo com que eles lançavam modelos novos. E nem sempre tinha essa informação também. Você tinha que tinha. buscar e às vezes a própria empresa não liberava, né? Eles produziam, mas não liberava, Isso. né? Como você vai imaginar um celular? Não, peraí, eu tenho que... deu um problema na bateria, vamos trocar. Deu um problema interno, rachou a tela, como é que faz? Então, assim, essa percepção é muito interessante, né, Antônio? Quando assim, Antônio, né, mais uma pergunta aqui importante, que eu creio que quem está assistindo a gente queria perguntar isso para você aqui. Nessa área de tecnologia, de muita informação, quando foi que o Antônio percebeu que esse era um ramo onde falou assim, eu vou mergulhar nisso aqui, que isso aqui vai dar certo? Casado já com a Alê, percebendo a inovação do celular, mas quando você falou assim, isso aqui é o futuro. Teve essa sacada, essa percepção, vamos investir nisso aqui. A locadora está acabando, não está tendo mais... Na realidade, como eu falei, quando eu vi a locadora declinando, eu migrei para a área de informática, tecnologia. Porque, na realidade, a área de informática ela é extremamente... É como se fosse um universo. Você não tem limite. E a Informável hoje, eu falo muito para os clientes nossos, alguns clientes, às vezes, a gente costuma atender clientes, às vezes da cidade, às vezes fora da cidade. Temos clientes até da Holanda, da Inglaterra, que entram em contato conosco. Claro que eles vêm aqui no Brasil e quando eles vão para fora, às vezes moram lá. Ou até mesmo remoto, né? Remoto. Aí a gente faz acesso remoto, resolve vários problemas. De Portugal também, tem uma amiga nossa que ela falou até, vocês tinham que mudar para Portugal, aqui não tem nada. Aí vocês resolvem tudo, mas aqui realmente é a nossa base. É aqui que Deus nos colocou e eu creio que Ele nos quer aqui. Sim. Então, quando surgiu essa ideia, primeiro eu orei muito, né, para pedir um nome ao Senhor de uma loja que fosse conhecida, um nome. E eu fiquei nessa oração durante 15 dias. Aí o Senhor me falou, Informável. Eu disse, mas por que Informável? Vou perguntar isso agora. Aí ele falou para mim, Informável diz o seguinte, informação avançada. Aí eu, como assim? Ele falou, você... vai ter uma loja de informática avançada. Com o tempo, 10 anos depois que eu fui descobrir. Por que avançada? Todos os serviços de informática, a Informável faz. A Informável faz serviço que as pessoas nem imaginam. Às vezes vem cliente com um serviço que ele nem imagina que na cidade tem. Bate na Informável, às vezes vai até no Google, joga no Google, aí o cara vai lá, o cliente vai lá de curiosidade, chega lá, vocês fazem isso. Quer dizer, nós temos uma gama de serviços que as pessoas não conseguem nem imaginar. Não tem noção, né? Parte de tecnologia, de informática, a gente... Tudo. Trabalha tudo. Interessante do nome, né, que Deus faz assim, Ele dá às vezes alguns nomes, algumas direções pra gente não entende no primeiro momento. Isso aí. Mas depois você vai tirando na frente. Isso né? aí. Informação avançada. Isso é informática avançada. Informática avançada, ou Isso seja, aí. Vocês estão avançando, não tem limite, faz Isso tudo aí, hoje. isso Né? aí. Fala um pouquinho dos trabalhos, até para quem está assistindo a gente, porque às vezes tem com certeza alguém tem um notebook parado lá, um computador. Antes de começar o podcast, né, o irmão nosso já falou, tem dois parados lá em casa. Dois parados. Tenta lembrar tudo aí, né, Antônio? Que eu sei que é muita coisa. Ajuda aí, dividido, eu falo que é tipo um leque. Cada dedinho tem um segmento. Então a gente conserta o computador no geral. Por exemplo, você tem um computador parado em casa. Eu queria os dados desse computador, que eu não mexo mais, quero me desfazer dele, mas não queria perder as fotos que eu tinha do meu casamento, do meu filho criança. A gente consegue recuperar esses dados, que é um serviço bem especializado. Nem todo mundo consegue recuperar de um HD. Sim. Tem casos até que o HD está queimado e a gente consegue botar a placa em um outro HD e conseguir retirar os dados. Então, assim, a gente consegue fazer vários serviços. Não vou entrar em detalhe porque é bem detalhado. É um serviço demorado, mas a gente consegue fazer. E sai com excelência. O detalhe, às vezes, que acontece muito de um serviço muito diferenciado e as pessoas eles querem pagar por uma coisa muito avançada um valor mínimo. Todo serviço que ele é avançado, o valor nunca vai ser um valor comum. E para pensar, você tem foto, você tem uma história dentro do computador. Isso aí. Quanto vale essa história? Isso aí, não tem valor. valor. Eu acho que não tem valor. Né? Eu penso assim, não tem valor. Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam, o preço é isso. Tenho certeza que o de vocês deve ser um dos melhores preços da cidade. Sim. Porque, peraí, você está salvando história, você não está salvando foto. E a gente preza muito isso aí, né? Não se aproveitar de uma oportunidade que o cliente precisa daquilo, a gente vai, outras empresas, no caso,
se torna oportunista. Se você cobrar 20 mil do cara, o cara, se for o caso, paga. A gente trabalha com uma margem de preço sempre ao alcance do próprio cliente. Nunca algo exagerado que o cliente... Facilitando a forma, né, de pagamento. Não, facilita a forma e preço sempre, uns preços bem equivalentes ao mercado. Eu falo hoje, né, sou até meio suspeito de falar que hoje eu sou cliente da Informável. Então, assim, a gente faz o trabalho, a gente pega tanta... É uma loja, assim, tão familiar, né, que a gente pega tanta confiança que é assim, ó, faz o trabalho aí, Antônio. Isso aí. É assim mesmo. Mas como assim? Né? Quanto que é? Não, peraí, faz aí. Porque eu sei que posso confiar, o preço vai ser justo, né? E a importância de vocês, que eu já fiz isso, eu já percebi isso lá também, que é muito melhor você ter o cliente. Não é o preço, é você ter o cliente. Isso aí, que o cliente ele vai fazer uma vez só. Isso, e ele vai passando para outros. Olha, a loja lá realmente precisa de um serviço totalmente diferenciado. O problema não dá uma vez só, ainda mais a área de tecnologia, volta e meia, trava um computador, trava um celular, uma Porque foto. Normalmente a tecnologia ela abrange tanto que a pessoa não tem só o notebook. Ela tem o notebook, ela tem o celular, ela tem uma TV, ela tem um rádio, ela tem um micro-ondas, ela tem airfryer, ela tem vários equipamentos eletrônicos que a nossa loja presta serviço. Como eu falei, é avançada. Então, eu não tenho só ali, eu não conserto só o computador. Não, eu conserto a casa quase toda. Tudo hoje. Hoje em dia é tudo eletrônico. Exatamente. A casa está precisando de câmera. Informável, oferece sistema de câmera também. Portão eletrônico, sistema de alarme. Vai falando aí. Vai falando que o pessoal agora tá todo mundo assistindo agora falando, meu Deus, tem isso aí também? Eu tô com o micro-ondas quebrado aqui. É porque a gente tá assim, a gente foca muito em informática, em computador. E celular, não é só isso. Não é só isso, é um universo. Tudo que é eletrônico, no geral, se tem uma placa e corre uma energia, é informática. E além de consertar, vocês também vendem lá, né? Televisão, quando tem, é claro, que não é forte, né? A gente está investindo agora na parte de venda, mas o nosso forte sempre foi prestação de serviço, tanto que a gente somos especializados. Coisa que é difícil arrumar na cidade um técnico especializado em tal área. Isso é verdade. E que abrange numa loja que tenha um ponto fixo. Por ser loja própria, a gente dali não pretende se mudar nunca. Então, a gente sempre vai estar ali. Precisou, o endereço é certo. Ao contrário de algumas outras lojas que ficam mudando de endereço e o cliente se perde. Quando não muda, ele leva os equipamentos dos clientes, né? Então, por a gente ter a loja própria, a gente passa mais confiança. A gente tem confiança também, que o cliente pode deixar o equipamento lá e descansar. Eu sei que eles vão consertar, eles vão entrar em contato. Se for necessário, eles vão facilitar pagamento, eles vão fazer de tudo. Porque a minha ideia é fidelizar o cliente. Eu quero que ele goste do atendimento, eu quero que ele entre na loja e se sinta bem atendido. E passe para outros. Né? E que passe para outros. Porque quando eu atendo um bem, ele passa para 10 que foi bem atendido. Exatamente. Mas se um cliente sai insatisfeito, ele vai contar para 100 pessoas que ele saiu insatisfeito. Então, certeza. O meu objetivo sempre foi atender o cliente da melhor forma possível, passar a segurança de que a gente vai resolver, porque a gente resolve da melhor forma. Por exemplo, tem equipamentos que a placa queimou. A gente sempre dá a opção, olha, a placa queimou. Você quer uma placa nova ou você quer tentar recuperar essa placa? Porque tem clientes, por exemplo, em celular. Acontece do celular parar tudo. Não foi tela, não foi bateria, que normalmente é o que faz o celular parar. É placa. A gente faz reparo em placa. A gente tem um técnico especializado só para placa de celular. Diferenciado, né? Então, o cliente fala assim, todos os meus dados da empresa estão nesse celular. Eu tenho que consertar essa placa, eu não posso perder, porque eu esqueci a senha do e-mail, não sei qual e-mail que está cadastrado. A gente consegue recuperar. E quando a gente não consegue, a gente é bem honesto com o cliente. Olha, infelizmente não teve reparo. E quando não tem reparo, a gente não cobra. E números dos casos que ela está falando aí, número dos casos é porque já passou na mão de um outro que não entendia. Isso aí. E a gente fala o futuco, aí ele... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, né, e ver se vocês conseguem lembrar, talvez algum trabalho que vocês pegou que o cliente chegou decepcionado, triste, eu perdi tudo, aqui estava a minha vida, e... Isso é muito comum lá pra nós. Isso é o mais comum lá. Isso é o mais comum. Chorando. Olha, teve algum... Pode contar, Lídia. Teve um que eu marquei, meu esposo estava até comigo. O que é simples para mim, por eu já ter experiência, para os outros é tipo assim, um extraterrestre. O cliente chegou lá falando que a placa dele estava queimada. Foi ele, o pai e o irmão. Num sábado, o movimento não é tão forte. E eu não costumo trabalhar sábado porque minha bebê vai fazer 2 anos, então sábado não tem creche. Eu fico em casa com ela.
Na época, acho que ela não tinha nem nascido, mas eu já não trabalhava aos sábados. Ela começou cedo, não Eu comecei cedo não trabalhar sábado. Patrão é bom, hein? Olha, eu tenho casa e 2 filhos. patroa que é boa. Eu tinha 2 filhos pra patroa. criar, agora eu tenho 3. Vamos lá. Aí. Então ele chegou lá, chorando praticamente. Ah, meu celular não tá. Fui na loja de fulano de tal e falaram que a placa tá queimada. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Ele falou, pode. Eu falei, vou desmontar ele, tá? Você aguarda aí. Eu vou desmontar ele e fazer um orçamento rápido. Sentei lá na minha bancada, desmontei o equipamento. A placa tava com energia. Tava rodando energia. Tava entrando o carregamento. Falei, isso aqui não é placa. Placa, quando queima, ela não roda energia, não passa energia por ela. É um sinal de que tá queimado. Falei, se a placa tá boa, não é placa. Vamos lá, vamos descobrir. Eu fui testando as peças do celular. Identifiquei que o defeito estava no botão que liga e desliga o aparelho. Entre o aparelho e o chão. O botão, tipo assim, acho que na época custava R$60. Era um negócio barato. E ele já chegou condenando, E ele né? Ou já seja, chegou tinha falando alguém. que a placa estava queimada e que uma loja tinha dito que ele tinha perdido o celular. Olha isso. Aí eu fui, Absurdo. troquei o botão e entreguei Muita ligando história. pra ele. Ele saiu Ganhou tão o cliente. satisfeito da loja que eu gravei aquela Isso aí. imagem, porque ele chegou chorando. Olha. E ele já era praticamente um adulto. Então, tipo assim, Aham. eu vi o desespero no olhar dele. Essa que foi a verdade. Eu me compadeci nisso. Falei, não, eu tenho que resolver. Que história bacana, E deixar né? ele Porque satisfeito. pode ser que alguém tenha É algum uma aparelho em coisa casa boa. agora que, ó, Isso aí. condenaram o meu aparelho. Leva lá na informática Pode que vai ser. ser resolvido. Pode ser sempre Agora, já coisa teve alguma boba. história que vocês falam assim, ó, não tem mais jeito, tentamos de tudo, Deixa eu não pensar solucionamos, e a pessoa fala, poxa, e vocês reviraram tudo e nada. Com certeza. Que tecnologia, né? Então, Tem a variável. eu peguei já um HD assim. O cliente trouxe um HD, HD externo, que ele já tinha levado em mais 3 pessoas. Aham. E eu não sei, eu não precisei desmontar o HD. Aí eu passei para ele e falei, esse HD não tem mais jeito, amigo. A placa lógica dele porque o HD é o seguinte, ele trabalha, ele dá 2 defeitos graves. Um pode ser num disco e o outro na placa lógica. Se for na placa lógica, não tem problema. Você pode ir lá, trocar ela, vai rodar, vai abrir os dados. Você pega uma placa lógica e coloca nele, que seja compatível com o HD, vai embora, beleza. Agora, se for no disco, aí acabou. No disco, existe até, como eu lhe falei, tecnologia avançada, a gente tem conhecimento. É. Eu até orientei para o cliente, o HD daqui, esse problema no HD é no disco. Só tem um jeito. Se você quiser os dados, existem laboratórios específicos que eu não conheço, mas eu sei que existe. Porque tem muitos laboratórios de recuperação de dados que você manda o dinheiro pro cara, o cara pede o HD, você manda o HD, eles cobram, um exemplo, 5 mil, você tem que dar 2.500 de entrada e a gente não se responsabiliza se os dados não forem total. Aí eles vão lá, tudo enganação. Eles não fazem nada. Pega teus 5 mil e fala, não teve jeito, tal, e você acaba perdendo valor. Uma boa parte. Eu falei, mas existem laboratórios sérios. O que eles fazem? Eles arrancam esse disco e colocam no outro HD. Mas isso é um serviço muito caro. Falei pro cara, isso aí ele deve estar cobrando aí, para fazer isso, uns 25, 30 mil. É uma coisa muito absurda. A não ser que depende da sua necessidade, mas existe como fazer isso. Tem como, né? Tem como. Aí eu expliquei pra ele ficou realmente muito triste, mas não teve jeito. O disco, ele tava batendo, a agulha, ela roda em cima do disco, se a agulha ficar batendo, não tem mais jeito, infelizmente. Mas vocês fizeram de tudo pra, né, tentar colocar pra funcionar. Não, e a gente esclarece pro cliente, Sim. dá as opções pra ele, olha, até que ponto você pode querer fazer um serviço desse. Tem recurso, eu não tenho esse recurso. Sim. E se o cliente disser, não, eu quero fazer, tu consegue pra mim saber onde é, a gente faz isso sem custo, sem nada. A gente simplesmente eu vou e resolvo, olha, você vai no tal lugar, porque é mais fácil nós conhecermos do que pro cliente. Isso que eu ia falar, o importante é que o cliente vai sair dali com a informação que ele precisa. Exatamente. Ó, dá pra fazer, eu não faço, mas eu vou te indicar, eu vou te direcionar. Isso que é importante. Gente, eu quero mudar um pouco de assunto. E eu tenho certeza... Antes disso, deixa eu só fazer uma observação. Ela falou do celular, eu ia falar do notebook que uma cliente trouxe. Foi até muito engraçado. A cliente veio, aí falou assim, eu queria te vender essa carcaça aqui, um notebook de 3.000 e poucos reais. Queria vender essa carcaça aqui, porque eu vim de uma outra loja ali, o rapaz falou que deu perda total
na placa, e essa placa, ele falou, custa 2.000 e pouco, então não interessa para mim, vai ser quase o preço de um novo. Aí eu falei assim, senhora, eu posso dar uma olhada antes da senhora querer vender para mim, porque eu posso até comprar, não tem problema nenhum. Mas eu acho um desperdício, de repente, um notebook tão caro. Esse notebook, ele é difícil, dá problema em placa. Posso dar uma olhada para a senhora? Ela falou, pode. Eu falei, a senhora aguarda um pouquinho? Ela falou, aguardo. Coincidentemente, o mesmo problema que ela falou. Fui lá, botão liga e desliga. O cabo flat dele estava Rompido. Aí eu fui, peguei um cabo flat, não o dele, peguei um outro que é compatível, liguei, mostrei, tá aqui, senhora, tá funcionando. A mulher ficou numa alegria. Imagina. Aí é onde entra também, eu quero... Isso é muito bacana, fala pro pessoal aí, Então. tem cliente com carcaça de... Não, e eu quero falar, pro pessoal, as Funcionando. pessoas que estão nos ouvindo, o seguinte, é onde entra você ser um servo de Deus ou não. Poderia simplesmente falar, não senhora, eu lhe pago aí R$300. Sim. Já tendo a certeza, porque a gente que está dentro da área, a gente conhece muito. Tendo a certeza que aquilo ali era um problema que eu poderia resolver fácil. Vendi o notebook depois por 2, 3 mil. Quer dizer, indiretamente você vai estar lesando a pessoa. Porque hoje tem gente que faz isso. Não, muita gente. Ele não quer trabalho. E- Está ruim, deu isso. placa, joga fora. Ou seja, com a intenção de, eu tenho um novo aqui para te vender. Isso aí. Não, Mas fora, graças a Deus que fora, ele informava tem que fazer diferença. fora que o notebook tá bom, né? A pessoa... Então, você falando, A dá pra gente ver. pega muito caso de cliente Muito, que muito. vai em uma loja e diz que Pega tá bastante. perda total e fica oferecendo, eu compro ele de você. Isso aí. E aí a pessoa, tem gente que vende assim, sem ter certeza se estava queimado ou não. Exatamente. E tem gente que fica com aquela pulga atrás da orelha. Isso aí. Será que Querendo tá ou não, realmente? hoje o notebook, o celular hoje é São uma coisas agenda, caras. é algo Faz particular, parte, não, isso faz aí. parte hoje, Isso aí. quantas Você informações, disse. foto, enfim, né? Mas que bom que a Informap está fazer esse trabalho diferenciado. Tenho certeza que muita gente está assistindo a gente, vai correr, daqui a pouco a gente vai passar o endereço, telefone, É porque- tudo completo. Numa empresa, E é muito bacana. Numa empresa, ela tem que ter, eu vejo muito isso. Aqueles que estão à frente de uma empresa, que são servos de Deus, esses nunca vão querer dar golpe em ninguém. Por quê? Sim. Eles estão sempre pensando o seguinte, é eu e Deus. Porque É aquela questão da consciência tranquila. e hoje muitas pessoas falam isso, eu e Deus, mas na realidade a gente não é muito que praticam, né? Mas o senhor sabe, Na na razão de íntegra. vocês, por isso que ele tem Aí. levado vocês aí a essa crescente. E o pessoal tá querendo saber também como é que foi, Antônio, a sua conversão, né? Isso aí foi Como foi teu encontro com Jesus? meu encontro com Jesus. A Lê já falou pra gente aqui em off que ela nasceu no berço Nasceu cristão, no né? berço cristão. Mas e o Antônio? Eu tive esse privilégio. É um privilégio mesmo, isso é louvável. A conversão foi muito estranha. Eu sempre fui uma pessoa de... Como é que eu vou tentar lhe dizer? Ser muito carismático com as pessoas, conversar demais, ser sempre muito bom. Inúmeras vezes eu era tão bom que eu perdia dinheiro, nunca estava preocupado que eu estava perdendo, nem com o que eu estava ganhando. Então, eu cresci assim. Nunca dei valor a coisas materiais, porque a gente, na realidade, passa por esse mundo e não leva nada. Você deixa o que você... Legado, né? Isso aí, o teu legado, o que você foi. Agora, eu, na época, antes de eu me converter, as pessoas me confundiam muito com cristão. Achavam que eu era... Já tinha uma boa índole, né? Já, porque o meu Caráter, comportamento é um cara que nunca bebeu, nunca fumou. Tá? Eu nunca bebi, na verdade, porque eu nunca pude beber, né? Eu sou alérgico a álcool, né? Que bom. Na realidade, antes de eu me converter, eu comi um bombom de licor, quase que fui parar no hospital. Quando aquilo estourou na boca, o cérebro parecia que ia entrar em pane. Fiquei 2 horas, de 2 a 3, para voltar pro normal. Aquilo quando estourou na boca, meu cérebro parecia que entrou em pânico. Então, aí depois eu fui descobrir que eu nunca ouvia ninguém falar isso. Alérgico a álcool. Álcool. Nunca ouvi falar. Porque o álcool, por exemplo, se eu tomar digamos, 2 centímetros de álcool, ele não desce para fazer efeito, ele já faz direto aqui no cérebro, direto. Sim, né? Aí na hora, de imediato. Aí a única coisa que me dá é sono, eu vou caindo pelo canto e fico pelo canto. Então, no beber... Aboliu da vida. Já. Aí, o que acontece? Eu já tinha essa característica. E eu lembro como se fosse hoje, eu morava em Petrópolis. Eu lembro que vira-volta, passava um crente, que eu dizia que era os crentes doidos, né? Passava um crente e falava, olha, Jesus está te chamando de novo. De vira-volta, passava um e falava, ó, Jesus falou que você tem que estar aqui, não ali. Aí eu falei, esses caras são tudo doido. Aí um dia, nunca esqueci isso.
passei lá em Petrópolis, rua Paulo Barbosa. Tava passando nela, e daqui a pouco saiu um cara, nunca vi. Ele saiu de repente e falou assim, olha, é a última vez que Deus fala contigo. Ele falou que o teu lugar não é aí. O teu lugar é aqui. E você sabe o que ele está falando. Aí eu fiquei assim, baixei a cabeça. Aí eu olhei para trás, procurei o cara. Falei, pô, tô tendo ilusão agora, o cara sumiu. Falei, olha, coisa estranha. Falei, pô, esse cara saiu de onde? Foi pra onde? Aí, beleza. Aí, mudei pra Petrópolis, mudei pra Teresópolis, né? Conheci, antes dali, conheci uma outra pessoa que ela me indicou ir pra igreja presbiteriana, num culto lá. Aí fui na presbiteriana, quando cheguei lá, uma pregação que eu nunca esqueci. Aí aqui na pregação, só aquela pregação, me rendi aos pés do Senhor. Que coisa linda. De lá pra cá. Mas Deus, Ele sabe de cada um, de que forma a pessoa vai proceder. Sim. Eu, antes de ser cristão, eu sempre fui muito sólido nas coisas que eu escolhi pra mim. Tinha um temor a Deus. Sempre, sempre. Né? Porque às vezes a pessoa não é crente, mas ela tem temor. Isso aí. Né? E quando eu escolhi servir a Deus no Evangelho, eu solidifiquei minha vida de tal forma que aquilo foi me transformando dia após dia. Batizado. As batalhas por onde eu passei, que se eu for começar a falar algumas aqui, são coisas assim muito surreal. E tudo com Deus. E viu a mão do Senhor em todas elas, né? Todas elas. Guardando. Me livrando. Né? Te livrando. Né? Tive problemas de pessoas querendo me matar. Quando se converte, as coisas para você muda tudo. Sim. É isso que tudo se fez novo. E Deus falou, não. Tive até um sonho que falo para ela muito, um sonho de revelação, que esse sonho ele mudou a minha vida. Com tudo. Vou tentar ser o mais breve aqui. Houve uma época que quando eu saí da parte que eu era e virei evangélico, minha vida mudou muito. Eu tinha um poder financeiro muito alto e de repente fui para zero. Aí fala assim, poxa, mas todo mundo que se converte acontece? Não acontece isso. Deus trabalha com cada um de forma diferente. Eu teria que passar por aquele momento para me conhecer verdadeiramente Deus. Eu tinha que conhecer Deus na íntegra. Porque simplesmente você conhecer Deus por ouvir é muito fácil. Agora você conhecer e passar com Ele determinadas coisas, Eu tive muita perseguição na época. Perseguição mesmo. Pessoas querendo tirar a minha vida, pessoas querendo tirar a vida de um falar pro outro, se tu tirar a vida dele, eu tiro a tua. Primeiro ele tem que acertar comigo. Primeiro ele tem que me pagar. Eu tinha muitos credores. Devia muito dinheiro, 1 milhão e pouco. Paguei todo mundo, me livrei de todo mundo, mas no meio disso tudo aí, Deus estava comigo em todos os instantes. E eu tinha medo, às vezes, certo receio, de repente morrer. É uma coisa estranha, eu não tinha medo de morrer, mas eu tinha medo do que poderia me acontecer assim, de um dia para o outro. Aí uma noite Deus me deu um sonho. Aí minha vida a partir dali mudou. Eu estava num banco com várias pessoas, aí entraram 20 ladrões, tomaram conta do banco, assaltando o banco e eu ali quieto. Aí vieram mais de 100 policiais, cercaram o quarteirão para ninguém sair. Aí um dos bandidos falou, olha, eu preciso de lanche, eu tô com mais de 50 reféns aqui dentro, eu quero comida para todo mundo aqui, para as pessoas que estão comigo. Isso tudo é um sonho, como se fosse uma aventura esse sonho. Não, e muito real. Parecia um filme, né? Aí o pessoal de fora falou, não, pode envia comida para eles lá. Aí ele falou, vou mandar um portador, você manda a comida por ele. Só que ele esqueceu de avisar pro cara de baixo que estava saindo alguém. E a ordem que o cara tinha era que se saísse, podia matar. Aí quando eu saí do banco, assim que eu saí no portão, aí um cara com uma pistola olhou assim pra mim, eu olhei pra ele, aí ele me deu um tiro assim bem na testa. Tum! Aí eu caí. Caí. No momento que eu caí, aí veio uma luz bem grande. Não vou dizer, não foi uma luz como essa que a gente vê aqui, essas luzes assim, de fluorescente, não. Alguma coisa diferenciada.
Aí, minha alma, ou o espírito, não consigo lhe dizer, saiu. Quando estava saindo, uma voz falou assim: volta de onde você veio. Aí a alma voltou para o lugar. Aí a voz falou: agora levanta. Aí eu levantei, aí a bala saiu. Aí ele falou o seguinte: você só partirá dessa terra quando eu mandar. Aí ele falou: agora você vai naquela rampa, sobe aquela rampa, vire a primeira porta à esquerda, procure, não lembro o nome, é da pessoa que vai estar te aguardando lá. Aí eu subi, aí nisso vieram os policiais atrás, já me confundiram que eu era bandido, achou que eu era bandido e correndo atrás. Quando eu entrei, aí eu falei: fulano de tal? Ela falou: sou eu mesmo, aguarda aqui. Aí entrou um montão de policiais, ela explicou: não, esse rapaz aqui não é... Aí explicou, mas na íntegra do sonho, ele quis dizer o seguinte: não se preocupe em morrer. Tirou ali aquele peso, né? Não, tirou na hora. Enquanto eu não permitir, você não morre. Mostrou ali que o tempo é dele, né? É dele. Por mais que o sonho foi um Tempo, sonho isso meio aí, assim, isso cheio de aí. aventura, né? Isso aí. Mostrou: eu tô no controle Isso da tua aí. vida. Isso aí. Viva um dia de cada Isso vez. aí. Tem gente vivendo hoje pensando em morrer amanhã. Exatamente. Peraí, mas você nem tá no amanhã. Isso aí. A gente vive uma geração muito ansiosa. Isso aí mesmo. Né? E infelizmente muitas pessoas estão assim, né? E, Passando por e momentos difíceis. esquecem do principal: Jesus. Esse é quem tem o controle da morte e da vida. A vida e a morte estão na mão do Senhor. É na mão né? do Senhor. Ele tem os nossos dias contados, né? Por isso A partir só dali, precisa- minha vida mudou. Amém. Queria saber de preocupação. Foi onde eu me concentrei em Foi resolver vivendo um dia de cada vez. e resolvendo os meus problemas. É isso aí. Tá aí até hoje, ó. Graças a Deus. Né? Cada história, de história em E história. dentro disso tudo que o senhor está falando, Antônio, a Lê também pode me ajudar também nessa pergunta. A gente vive uma geração assim hoje, né? A gente vê muitas pessoas ansiosas por causa da tecnologia. Isso é O verdade. quanto isso veio para beneficiar, mas isso está trazendo muitas situações difíceis mentalmente, Isso é para o verdade. ser humano, para os jovens. Vocês têm filhos adolescentes, né? A gente está vivendo hoje uma geração que não está sabendo lidar com a tecnologia, Isso aí. né? Então, assim, eu acho muito bacana, porque a família é muito unida, né? Vocês Isso estão aí. trabalhando Isso aí. e já tá ali, os meninos juntos, Já. aprendendo na raiz. Isso aí. Eles são a geração da tecnologia. É verdade. Então, a gente vai ter coisas que eles vão resolver que a gente não vai enxergar e eles estão enxergando já. A minha pergunta até onde vocês acham que hoje toda a tecnologia, a inteligência artificial, como vocês estão, né, na informática avançada, o que pode acontecer daqui para frente? E olha que vocês vão estar deixando um recado para daqui a 10 anos a gente vai estar olhando esse podcast, bem que eles falaram mesmo. O que vocês têm pensado hoje em toda essa evolução, né, humanamente falando, aonde isso pode chegar, o quanto isso pode piorar? O que vocês têm pensado nesse sentido? Vocês têm filho adolescente, e a gente tem visto uma geração de adolescente hoje. Quando que a gente ia pensar, Antônio, né, 10, 20 anos atrás, um adolescente com depressão, Isso aí. pensando no suicídio? Isso aí. Quando que a gente ia pensar isso? Verdade. Mas a tecnologia veio e a gente vê que isso inflamou muito eles, mexeu muito no seu Isso é psique, né? verdade. Isso é verdade. O que vocês têm pensado a respeito disso? Né? Como vocês têm trabalhado os filhos de vocês, porque vocês trabalham dentro disso direto, então é 24 horas dentro de casa falando de tecnologia, é informável para lá, informável para cá, Videogame, tudo junto. videogame, exatamente. Qual tem sido hoje o desafio para vocês dentro dessa área, com os filhos de vocês também? O que vocês podem deixar para os pais que estão assistindo a gente, os adolescentes? Eu vou dar uma opinião como mãe. Por quê? Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Um tem 12, vai fazer agora em junho, e o outro tem 14. Então, são adolescentes e todos 2 têm celular desde os 6 anos de idade. O que acontece com o celular é que é muita informação e não tem orientação. Esse é o X do problema no celular na vida de um adolescente. Ele tem ali na mão dele 1 milhão de informação, só que ele não tem orientação de como usar essa informação. Então, ali, por mais que a gente tente bloquear certos aplicativos, não deixar certas coisas visíveis no celular deles, tem muita informação. E por mais que eu conheça a tecnologia, por mais o aplicativo avançado que seja, nossos filhos estão sempre mais à frente que nós. Sim. Então, eles sempre dão um jeitinho. Eu burlei o programa que minha mãe botou no meu celular para eu não utilizar um joguinho tal. Então, assim, a orientação que eu dou para as mães
Deem celular para os filhos? Dê. Por quê? Se você não der, ele vai ser o estranho da sociedade. Só que controle e oriente. Esse é o X do problema. As mães, hoje em dia, os pais, entregam o celular para deixar o filho quieto. E isso que prejudica. Porque se ele está quieto ali, ele está adquirindo informação. Mas ele não tem orientação para fazer com aquela informação. Então, informação demais meio que deixa a pessoa meio lelé. Prejudica o desenvolvimento do cérebro porque não está preparado para aquela informação. Por isso que tem as etapas na escola. Foi estudado, olha, tem que dar matéria tal, na série tal, porque se eu avançar muito, o aluno não vai acompanhar. Então, o celular é a mesma coisa. Você tem que preparar ele para utilizar certos programas, certos recursos. Então, minha orientação para a mãe é: não dê o celular só para deixar ele quieto. Dê o celular como um período para ele utilizar. Aqui é a sua diversão. Você vai se divertir um pouquinho aqui, depois a gente vai ver um livrinho, depois a gente vai ver um filmezinho. Dê outras atividades para a criança. Deixar muito tempo no celular, além de prejudicar a visão da criança. Hoje em dia a gente vê muita criança com problema de visão. Sim. Prejudica os tendões, porque são os que movimentam mais. A criança segura o celular assim, só movimenta os tendões. E prejudica a coluna, porque nenhuma criança fica com a coluna reta na hora que mexe no celular. Então, eles já estão se formando desde pequenininho com essa postura ruim. E o pior de tudo que é a mente, né? Igual você falou, a criança tem as suas etapas, a adolescência. Exatamente. E quando isso é antecipado, esse turbilhão de informação, aí vem esses pensamentos. É onde está dando a insegurança para a criança. Muita informação. Digamos assim, meu filho está estudando sobre a guerra. A guerra já aconteceu há tantos anos atrás, mas está parecido com hoje. Então, tipo, ele já tem aquela informação lá atrás, ele tem a informação hoje e ele não melhora. Então, isso vai dando ansiedade na pessoa. Pô, o ser humano não tem perspectiva, o ser humano não vai melhorar. O ser humano está assim há milhões de anos e continua criando guerra. Então, isso tudo vai embutindo ansiedade na pessoa. Eu tenho certeza que as mães que estão assistindo a gente, os pais responsáveis, têm uma pergunta para fazer. Eu quero dar um celular para o meu filho, eu já dei um celular para ele. Mas eu não sei como controlar. Porque eu vi que existe um programa hoje que o pai e a mãe podem vir no próprio celular e falar assim, acabou. Corta a internet, corta o YouTube. Corta tudo. Se procurar Informável consegue orientar o pai e a mãe. A gente faz esse tipo de serviço também, que é um serviço especializado. A gente consegue botar o celular da mãe para controlar 100% o celular do filho. Que bacana. Vai rastrear, vai dizer em tempo real onde o filho está. Gente, olha isso, gente. Olha que coisa maravilhosa. A tecnologia ajudando a própria tecnologia. Isso é muito bacana. E esse é um trabalho que nem eu sabia que vocês tinham. Olha aí, que bacana. Muita informação, é muita coisa. Informação, é verdade. Mas com certeza vocês estão nesse podcast para isso, para espalhar essa informação, porque a nossa programação é Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, como vocês fazem atendimento remoto. Então se prepare, muita gente vai procurar. Então fala de novo para o pai entender. E o pai falou, que ele até parou agora, ia tomar um cafezinho, parou agora. Fala de novo pra gente. Tem um programa que a gente instala ou Android, qualquer aparelho Android, ou iOS. E a gente controla... iOS é os iPhone. iOS é os iPhone, tá? Sim. Todo Isso iPhone é iOS. Isso aí. E Android é qualquer outra marca. Samsung, Motorola, LG e aí vai. A gente instala esse programa no celular do pai ou da mãe. E aí a gente põe umas senhas, põe bem restrito, porque se o pai der bobeira, o filho vai lá e desbloqueia. Então a gente põe com senha, põe bloqueio, tudo certinho. E o filho, ele não tem acesso. Por exemplo, se eu bloquear o YouTube, o filho não vai ter acesso ao YouTube. Porque ele bloqueia não só o aplicativo, mas os navegadores que acessam o aplicativo. Isso aí. Meus filhos, eles faziam muito isso no início. Eu bloqueava o YouTube, aí ele ia lá, acessava o Chrome, dentro do Chrome ele assistia o YouTube. Filho de técnico. Então eles sempre davam um jeitinho de burlar, e aí eu fui aprimorando esse conhecimento através da minha experiência própria, né? E bloqueando cada vez mais. Então hoje em dia eu consigo bloquear praticamente o celular todo, que ele só vai atender e fazer ligação. Se o pai quiser assim, só vai funcionar isso no celular. Em determinado horário, né? E a gente controla esse programa, tem vários que a gente usa, tá? O pai que escolhe, eu quero esse aqui, que esse aqui vai me servir melhor, eu quero aquele lá. Então, tem vários recursos. Mas a gente controla o tempo de tela e põe um alerta, olha, seu filho está usando o celular por mais de 2 horas seguidas. E aí você ganha um alerta no seu celular dizendo que seu filho está usando. Não importa onde você esteja. Está perto do seu filho, está longe do seu filho, tu vai receber. E você também pode programar, eu quero que no final de semana ele jogue por 3 horas e durante a semana ele mexa no celular por 1 hora.
Esse programa é bacana porque é o seguinte, desbloqueou o celular, abriu a tela, ele já está contando o tempo. Se você está no joguinho ou não, ele está contando o tempo. Sim, sim. Desbloqueou, você tem a intenção de legal. usar. É muito legal isso aí, muito bacana. Porque a gente entende, como você falou, né, colocou bem aí, Alê, a gente não precisa deixar eles fora da tecnologia, senão, com certeza, eles, né, mas eles vão estar inteirados, entendendo que tem um tempo. Isso aí. Né, isso vai ajudar eles, porque a gente precisa ver essas crianças vivendo o tempo de criança delas. Isso aí. Né? Hoje é triste quando você vê relato de pai e mãe, não, meu filho só fica dentro do quarto, né? Jogando videogame, mexendo no celular. O que ele está vendo, como que está a cabeça dele ou a cabeça dela, por aí vai. Então é bacana ver a Informável, né? A informática avançada, se preparando para o futuro também para essas situações. Não é só vender um produto, não, nós estamos oferecendo algo também que vai ser bom para você e bom para o seu filho. Né? Porque, como a gente falou hoje, tem criança de 5, 4, 3 anos que a mãe, às vezes, a criança está chorando muito, toma o celular. É uma chupeta, virou a chupeta para a criança. De 2 anos, dou o celular para ela, já vai lá no YouTube, abre, faz, pinta e 2 bota. anos, As pessoas, de 2 anos, as pessoas são perplexas, como é que com 2 anos já sabe tudo já? Tudo. Já tá aumenta tudo. o volume, diminui, vai, pinta. Então, essa é a geração da tecnologia. E o que a gente está fazendo, né, quando eu falo a gente de modo geral, se preparando para que eles cresçam saudável. Tem que orientar. Que eles estejam saudáveis mentalmente, né? Que eles estejam com a cabeça deles consciente, que eles estão vivendo a etapa de cada vez. Então, assim, muito bacana isso também. Eu quero relatar também, já agradecer a vocês também. A Informável hoje também é parceira da Nova Igreja de Cristo. Hoje nós temos aqui um curso de informática, né? Que é Excel, Windows e PowerPoint, né? Que tem sido aplicado. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque a gente está investindo nessa geração também, mostrando para eles e capacitando. Né? Eu lembro quando a gente surgiu a ideia com o Antônio, quem sabe dessas pessoas que vão se formar vai ter uma Informável lá na frente. Isso aí. Tá onde? Tá trabalhando na filial Informável. Isso aí. Né? Então isso é bacana, vocês estão investindo no futuro, porque eu aprendi algo, tudo que Deus dá pra gente não é pra gente enterrar. Talento não é pra enterrar. Talento é pra você o quê? Produzir, semear, ensinar. Então é muito bacana ver, né, a Alê e o Antônio. Gente, o tempo passou muito rápido, hein? Voa. Muito rápido. Né? Nós estamos chegando no fim do nosso podcast e com certeza vai ter a parte 2 depois, tá, gente? Porque é muito assunto, é muita informação. Deixa eu só falar essa ressalva aí do celular, rapidinho. Lá em casa, por exemplo, eu já há algum tempo, já desde quando eles eram pequenininhos, nós ensinamos eles o seguinte: toda vez que for almoço e janta, não tem celular. É reunião na mesa, todo mundo... Mesa é mesa. Mesa é mesa. Todo mundo conversa, se diverte, jantar, um faz companhia ao outro. No olho, né? Um faz companhia ao outro. Aí, às vezes, eu não estou, ela não está, mas os 2 irmãos têm que ficar, um fazendo companhia ao outro. Ninguém na mesa sozinho. Sempre tem que ter alguém para companhia. Isso aqui parece que a gente está, ao mesmo tempo que a gente está perto, a gente está longe. Isso aí. Isso, não, se eu estiver aqui conversando com o senhor e ficar assim, daqui a pouco... eu acho isso horrível. É uma falta de respeito. A pessoa está falando, o quê? Não Mas entendi. isso se tornou tão natural. Atenção. Tanto é que quando a gente vai para restaurante os outros lugares, a gente fica só observando assim, ó. Eu, eles, né? E ela também. Todo mundo. As crianças, todo mundo lá. E eu fico assim, gente, onde é que tá a família? Pra que vir no restaurante? Isso aí. Tá acabando. A tecnologia, infelizmente, tem destruído muitas famílias e adolescentes. Mas os pais, eles podem orientar isso. Mas eles têm que ter punho, tá? Exatamente. Ó, me dá o celular. No início eu pegava o celular. Isso aí. No início eu pegava o celular, dá o celular todo mundo aí. Remédio. Acabou. Depois eu devolvia. Depois eles acostumaram. Eles sabem que na hora do almoço, ou janta, ou café da manhã, não tem celular. Todo mundo sentado. Hoje eu vi uma matéria e achei muito interessante. A inteligência artificial tá tão assim, porque você vai estar assistindo a televisão, você vai ter opção de qual narrador você quer ouvir, o ângulo que você quer assistir, um jogo de futebol, por exemplo, o jogador que você quer o foco só nele, que você gosta dele. Olha, isso do controle de casa. A linguagem, né? Olha aonde a gente vai parar. Então eu sei que a Informável está avançando também em todas essas tecnologias, questão de câmera. Falamos de câmera. Pois é, não, o trabalho. Se eu falou câmera aqui, todo mundo já está entendendo. Se eu então, falar assim, sobre a tecnologia de câmera, até assusta as pessoas. A tecnologia de câmera avançou tanto que as pessoas conseguem até... Sim, a tecnologia de segurança, né, para você que está assistindo, eu quero colocar a câmera na minha casa, uma câmera, eu quero observar meu filho com a empregada, eu quero ter um controle maior. Isso tudo a Informável faz também. Nós temos o nosso sistema de câmera hoje também,
né, feito pela Informável, um trabalho maravilhoso. Você tem várias opções, né? Tem do material, o investimento, eu tenho tanto para investir, eu tenho só isso aqui, tem essa facilidade. Então, assim, como eu falei, vai ter que ter a parte 2. Porque a tecnologia avança, né? Os assuntos vão se atualizando. Poxa, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, queria que vocês dessem, né, as considerações finais, né, do nosso podcast, que eu sei que vai abençoar muita gente, muita família. Eu quero agradecer a Lê. Obrigado. Dá as considerações finais aí para os nossos telespectadores. Ali. Agradeço pela oportunidade. Tem muita informação para dar. Tenho muita experiência para falar, muita situação de mãe, muita situação de empresária, muita situação de técnica. Então, assim, é muita coisa para se dizer e o tempo é curto. Sim. Mas eu agradeço e espero uma outra oportunidade. Com certeza. Meu amigo Antônio. Telespectadores, agradeço a oportunidade que vocês estão nos assistindo aí. E só comentar que realmente o tempo passa muito rápido, como nós estamos falando de coisas assim, que principalmente que são coisas que fazem relevante, bem, né? Fazem bem, são relevantes, o tempo passa muito rápido e a gente não tem tempo realmente de falar, a gente acha que ficou faltando tanta coisa que... Verdade. O endereço é Informável, gente, passa aí onde fica. Fica na Rua Doutor Oliveira, número 58, fica próximo à Pracinha da Barra. O telefone para contato nosso de WhatsApp é 21 97174 4949. Esse telefone você pode entrar em contato conosco e agendar acesso remoto, seja o que for. Seja qual for o seu problema, a Informável Soluções de Tecnologia Avançada resolve para você, pode ter a certeza. Bênção demais. E o bom, né, para quem está assistindo a gente, né, que nessa simplicidade, nessa humildade, eles estão sempre exaltando o nome do Senhor Jesus. Você que está assistindo a gente aí, que tem um sonho, que tem um projeto, que está sempre, coloca o Senhor em primeiro lugar. Pode ter certeza que o que Deus vai fazer na sua vida, aonde Deus vai te levar, nunca esqueça de glorificar e exaltar o nome dele. Então, assim, isso que hoje ressaltou bastante aqui, né, o nome do Senhor Jesus sendo glorificado por tudo que vocês estão vivendo. Não foi fácil, foi com muita dificuldade, né, com muita luta, mas até onde vocês chegaram hoje, o Senhor tem conduzido. Eu creio que tem muito mais sonhos e projetos de Deus na vida de vocês. Tem. Obrigado pela participação. Nós vamos estar encerrando nosso podcast hoje. É claro, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Continue ligadinho nas nossas programações. E é claro, eu quero encerrar aqui declarando e profetizando sobre a sua vida que você é mais que vencedor. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast, em nome de Jesus. Amém.